Ok, vamos lá. Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre demência e delírio, ok? Recentemente eu fiz um vídeo sobre avaliação cognitiva usando uma história de um aluno do quarto período. E eu achei que talvez a gente pudesse fazer isso de forma um pouco mais clara, para que todo mundo entenda esses conceitos mais claramente. Vocês veem que eu acabei de colocar aqui delírio versus demência, mas as imagens abaixo, vocês veem aqui um idoso agressivo, agitado, com roupa de hospital aqui, que claramente não, né? Que muito provavelmente está desenvolvendo um quadro de delírio. E esse aqui é o mesmo idoso, mais calmo, mais provavelmente com queixas de memória, dificuldades para realizar as coisas dentro de casa, que o pessoal às vezes vão confundir ele com a apatia da depressão e ele está com demência. Vocês vão aqui, ficou cruzado, né? Então vamos descruzar isso daqui, a gente não ter confusão, ok? Descruzar para não termos confusão. A demência vem para cá. E o delírio vem pra cá. Show. Vamos voltar para a tela. Isso. Temos aqui de novo. Let's go. Opa. Retinha. Tá. Olha só. Bom, então a gente vai falar dessas duas síndromes. São duas síndromes clínicas que elas são semelhantes de certa forma. Elas podem ser confundidas na hora da avaliação e o diagnóstico ser um confundido com o outro, um paciente de delírio achar que está com demência, um paciente com demência achar que está com delírio. E esses conceitos precisam estar claros na cabeça de vocês. Num primeiro olhar, tanto demência quanto delírio são síndromes de declínio. Metal tá muita fonte. De declínio cognitivo. Ok? Todos os dois, tanto delírio quanto demência, estão relacionados a Desculpa, gente. Pessoal, tanto delírio quanto demência, todos os dois estão relacionados a declínio cognitivo, mas eles têm diferenças básicas, assim. Então, talvez a primeira delas é o seguinte: um paciente que entra em demência, o início do quadro é insidioso. O início é insidioso. E ela progride, ela é progressiva. E, além de progressiva, a demência ela é crônica. Ok? O quadro de delírio é ao contrário. Vamos colocar aqui um outro tom de azul. O quadro de delírio, ele, ao contrário de insidioso, ele é súbito. Geralmente não há uma progressão da piora, do declínio, mas há uma flutuação dos sintomas e ela é geralmente transitória. E no caso do delírio, a gente está falando de um problema não crônico, mas agudo. Ok? Então, a primeira diferença é essa. Demência é uma síndrome de declínio cognitivo que é insidioso, progressivo e crônico. Tá? Delírio é um quadro agudo de declínio cognitivo
de início súbito, de flutuação de sintomas e geralmente transitórias, tá? Uma característica muito importante do delírio tem a ver com uma coisa que chama inatenção. Inatenção. Dá um zoom aqui para ficar um pouquinho melhor. Inatenção. Inclusive, alguns testes, por exemplo, no meu exame do estado mental de Folstein, eu peço para o meu paciente soletrar a palavra mundo de trás para frente, né? O-D-N-U-M. E o paciente tem muita dificuldade de fazer isso, porque ele está inatento. Inatenção também está presente na demência, só que a inatenção da demência e inatenção... Isso, inatenção, ela é tardia. Opa, não é com essa cor, né, cara? Isso, a inatenção é tardia, tá? E no caso do delírio, ela está presente sempre, sempre é uma característica muito importante. Além disso, no delírio, há alteração... Troca de cor. Há alteração do nível de consciência. E no caso da demência, não tem alteração do nível de consciência. Não tem. Essa, inclusive, não tem alteração do nível de consciência. Inclusive, quando a gente está falando de alteração de consciência, no caso de delírio, é tanto o paciente nesse estado aqui, que ele fica agressivo, agitado, falante, levemente paranoico, achando que a enfermeira que está tentando pegar a veia dele está querendo machucar ele, porque ele não está entendendo nada do que está acontecendo com ele. Ele fica muito agitado, hiperalerta, ou apático, sonolento. Essa alteração do nível de consciência, ela faz parte do quadro de delírio e ela não faz parte do quadro de demência. E uma outra coisa importante é o seguinte, apesar dessas diferenças, né, elas duas são interrelacionadas, assim. Existe uma interrelação importante entre delírio e demência, porque as duas têm, fazer uma cor diferente, vamos para de laranja. As duas têm mecanismos fisiopatológicos comuns. Fisiopatológicos comuns. De certa forma, fisiopatologicamente falando, elas são muito semelhantes. E, por causa disso, existe uma série de interrelações entre as duas que vale a pena a gente citar para vocês. Então, vamos lá. Que interrelações? Então, a primeira delas é o seguinte, olha só, que interessante. Um paciente com demência é igual a um paciente que tem aumento de risco de delírio. Ok? Um paciente com demência, ele tem um risco maior de desenvolver delírio. Então, essas síndromes, elas podem ser sobrepostas, elas não são excludentes. O paciente com demência pode ter delírio, o paciente com delírio pode desenvolver demência.
Então, um paciente com demência, com aquela perda cognitiva crônica, de meses e anos, quando ele adoece e faz pneumonia, ele tem um risco maior de entrar em um quadro de delírio e piorar a função cognitiva de forma súbita, com flutuação livre de consciência e de forma aguda, tá? Então, pacientes com demência têm um maior risco de delírio. Uma outra coisa muito importante é que um paciente com demência mais delírio, ou seja, um paciente demenciado que faz delírio, é igual a uma aceleração da progressão da demência. Da progressão da demência. Ok? Ou seja, um paciente demenciado que internou por causa de pneumonia, ele faz delírio e depois que ele sai da internação, os testes cognitivos podem mostrar uma queda na capacidade cognitiva dele, mais acelerada posteriormente aos quadros de delírio. Tá? Então, delírio acelera o processo da demência. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante na relação dos dois e é muito importante para o médico que interna esse paciente idoso por causa disso. Uma outra coisa interessante é o seguinte: um paciente que não tem problema cognitivo, não tem demência diagnosticada, quando ele faz delírio, o fato dele ter feito delírio durante a internação é igual a um maior risco de demência. Então, um paciente que tem delírio durante a internação, isso é um fator de risco independente para o desenvolvimento de demência posteriormente, tá? Neste caso aqui, que é interessante notar, é que esse paciente aqui, ele faz, é chamado, esqueci de comentar, de delírio superposto à demência. Delírio superposto à demência como uma síndrome relacionada a isso. Então, tá. Bom, então, a característica, a importância semiológica é entender do que a gente está falando, né? Não é só delírio e demência que estão relacionados a declínio cognitivo, tá? Não, tem uma série de doenças neurológicas do sistema nervoso central que podem provocar isso. A gente está falando de duas síndromes de declínio cognitivo que são muito prevalentes. A gente tem ali algumas estimativas de aproximadamente 1 a cada 10 idosos tem algum grau de demência. E durante a internação, eu trabalho com internação, eu trabalho com medicina hospitalar, dentro da enfermaria. É muito comum que idosos façam delírio durante a internação. Então, são dois problemas muito comuns. O paciente demenciado, vocês vão ver no ambulatório, e o paciente com delírio, vocês vão ver mais frequentemente num pronto-socorro ou numa internação. Mas são síndromes semelhantes porque têm mecanismos fisiopatológicos muito semelhantes, tá? Então, é importante fazer essa diferenciação, porque muitas vezes, e aí a principal dificuldade muitas vezes, é você ver um paciente demenciado, piora a capacidade cognitiva, e você achar que essa piora é própria da demência, e não é. Essa piora mais aguda é porque ele tem um delírio superposto. E a outra coisa importante é o idoso com delírio na internação, que não tinha nada relacionado a esse diagnóstico de demência. Na verdade, esconder um diagnóstico de demência, porque
o delírio ele fica mais óbvio, os sintomas, e aí chama a atenção da família, eles ficam muito preocupados, e eu preciso saber se isso é realmente transitório, né, como eu tinha comentado aqui, ou não. Então ele tem que fazer um acompanhamento pós-internação, com avaliações cognitivas sequenciais. A gente vai ter mais vídeos de avaliação cognitiva com instrumentos. Então, para o futuro, a gente vai ter um vídeo sobre teste do desenho do relógio mais Minicog, que são 2 instrumentos de rastreio e diagnóstico. A gente vai ter o mini exame do estado mental de Folstein, um vídeo só para ele, ok? E depois a gente vai ter um vídeo sobre o CAN, tá? Método de avaliação de confusão relacionado ao diagnóstico de delírio, tá? Eu vou apresentar um instrumento e vou dizer para vocês como é que a gente usa o instrumento, tá? Então esses seriam os próximos passos aí. Eu vou colocar esse vídeo na playlist de semiologia neurológica, que eu já vinha fazendo, já tem alguns vídeos lá, inclusive de Glasgow. Valeu? Pessoal, um abraço para vocês. Eu já estou com quase 2.000 inscritos no canal. Eu acho que eu vou me dedicar mais ao canal agora. Por quê? Porque eu gosto de dar aula, que eu gosto de ensinar. E eu queria que vocês me ajudassem a poder encontrar mais pessoas compartilhando esse vídeo, né? Entre os colegas, entre colegas de outras faculdades. E que a gente siga aí esse caminho. Pode mandar uns comentários, dúvidas que vocês têm, a gente pode tentar responder, tanto no comentário quanto em novos vídeos. Se inscreva no canal, faz propaganda, e eu tô por aí. Valeu, gente. Um abraço.